primeira parte da reunião, que é o discurso público que estamos aguardando, e nosso discurso ele tem um tema. Esse discurso é proferido com um arranjo local aqui da congregação Jardins. E o orador do discurso irá decorrer debaixo do seguinte tema, né, que é o nosso irmão Adriano Oliveira. O tema é: você é importante para Deus? Então, essa pergunta será analisada por nós, né, com base no discurso, e temos a certeza que será uma consideração bíblica muito encorajadora, né, e proveitosa para todos nós. Convidamos a todos que dêem atenção ao nosso irmão Adriano. Você já foi pego de surpresa por uma tempestade? Talvez quando você se planejava para sair, você olhou o tempo e o tempo estava bom. Aí você decidiu. Saiu, só que no meio do caminho começou a aparecer algumas nuvens. O tempo fechou e começou a chover muito. Caiu um pé d'água e você se encharcou inteiro. Não tinha mais o que você fazer. Agora só restava você chegar ao seu destino. Às vezes as provações que surgem em nossa vida são como tempestades inesperadas. Pode ser que estava tudo bem com a nossa saúde, com a nossa família, com a nossa designação. E de repente uma tempestade chega. Se você já passou ou está passando por isso, você sabe que isso pode nos desestabilizar. A tempestade pode nos encharcar. E quando isso acontece, podem surgir perguntas que mexem com a gente, como: será que Jeová realmente sabe do que eu estou passando? Ou será que Jeová realmente se importa conosco? Perguntas assim podem surgir quando estamos passando por situações difíceis. E nesse discurso, nós vamos conseguir responder essas perguntas. A verdade é, irmãos, que o mundo está um verdadeiro caos. A tempestade está aí. E além dos problemas que surgem repentinamente, o mundo está cruel e sem amor. E, infelizmente, essas características têm moldado as pessoas. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que se importam umas com as outras. Você já viu um animalzinho que foi maltratado por várias pessoas? E aí quando chega alguém querendo cuidar dele, dar carinho, alimento, esse animalzinho entra no modo defesa, ou até mesmo sai correndo? O porquê que ele faz isso? Porque ele pensou que essa pessoa seria que nem as outras. Quando outros não se importam com a gente, quando somos maltratados, podemos começar a achar que Deus também não se importa com nós. Mas será que Jeová, ele se deixa influenciar por essa maneira de pensar dessas pessoas que talvez nos tratem mal? Vamos deixar que ele mesmo nos responda? Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Isaías 55, os versículos são o 8 e o 9. Aqui nós podemos ver a resposta de Jeová a essa pergunta. Os versículos 8 e 9 passam a nos dizer assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Esses versículos, eles nos ajudam a entender uma verdade, de que Jeová, ele não é influenciado pelo modo como as pessoas nos tratam. Jeová, ele nos ama e vai continuar nos amando. Se observarmos nos versículos anteriores desse capítulo, nós vemos que os israelitas, eles cometeram vários pecados, ofenderam a Jeová profundamente. Mas mesmo assim, Jeová convidou eles a se achegarem a ele novamente, a se arrependerem. E como um pai amoroso, convidou eles a terem uma amizade, uma relação achegada com ele, prometendo até libertá-los do cativeiro lá em Babilônia. Provavelmente um humano, vendo tudo o que Jeová fez e o que essa nação fez, ela pode se perguntar: como é que Jeová
tem esse tamanho nível de misericórdia com a nação que cometeu tantas coisas ruins? A resposta está nos versículos que lemos. Os pensamentos de Deus, o seu modo de agir, são superiores, são perfeitos. Eles não são contaminados pela imperfeição e maldade deste mundo. No nosso discurso, nós estamos falando de um outro contexto, mas esse conceito aqui nos ajuda a entender essa verdade bíblica, irmãos, de que Jeová, ele não é influenciado pelo modo de pensar do mundo. Jeová sempre vai estar do nosso lado, vai cuidar de nós, mesmo que outras pessoas nos tratem mal. E isso acontece porque tudo que Jeová faz é motivado por amor. E conseguimos ver o amor de Deus em todas as coisas que ele fez pela humanidade. Essa bondade que Jeová demonstra beneficia não somente pessoas boas, mas a toda a humanidade. Jeová criou os céus e a terra, de uma maneira que todos nós pudéssemos usufruir dessa criação. E ele criou de uma maneira que fosse cheios de beleza e variedade. Jeová não criou as coisas no preto e no branco. Jeová ele poderia ter criado assim. Se você já teve a oportunidade de assistir a televisão no formato preto e branco, você há de concordar que, ao assistir, não é algo que transparece tanta emoção, sentimento, não dá gosto de assistir. Mas Jeová ele não criou as coisas assim. Ele poderia. Por que ele fez isso? Porque ele nos ama, ele quer que nós sejamos felizes. Então esses detalhes, as cores, as formas, as diversidades, você há de concordar que elas não nos dão felicidade? Isso porque Jeová, ele nos ama. E ele não criou essas coisas só para nós admirarmos de longe. Por amor, Jeová, ele nos deu a capacidade de ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Essas 5 capacidades tornam possível nós interagirmos com a sua criação. Por exemplo, falando sobre uma dessas capacidades, sobre o saborear, algo que nós gostamos muito, né? Jeová ele criou uma diversidade gigantesca de alimento. Por que ele fez isso? Porque ele quer que nós sejamos felizes, ele quer agradar cada um. Jeová poderia muito bem ter criado somente um tipo de alimento que contivesse todos os nutrientes. Mas ele não fez isso. Ele nos ama. Por isso que ele não criou somente um tipo de alimento. Se nós observarmos e meditarmos bem, cada momento feliz que temos em nossa vida tem a mão de Jeová. Isso acontece porque Jeová nos ama. Só que Jeová, ele foi muito além dessas demonstrações de amor para as pessoas pela qual nós vimos até agora. Jeová demonstrou o maior ato de amor que já existiu. Ficou curioso para saber que ato foi esse? Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Agora em 1 de João. 1 de João, capítulo 4. Os versículos são o 9 e o 10. E por último o 19. Aqui nós vamos poder ver o maior ato de amor. 1 de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: Por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. O versículo 19 agora. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esses versículos, ele nos lembra que, por amor, Jeová abriu o caminho para que nós, humanos imperfeitos, tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos a ele novamente. É verdade que, por causa do pecado, nós estamos na situação que nos encontramos. Mas Jeová, o nosso Pai amoroso, abriu a porta, que foi fechada por Adão e Eva. Isso aconteceu pelo maior ato de amor do universo. A maior prova de que Jeová, ele se importa com você. Do que estamos falando? O versículo 9 disse o que acabamos de ler. A disposição dele dar o seu filho, de ver esse mesmo filho ser espancado, humilhado e por fim morto.
Tudo isso para dar vida a cada um de nós. Se você é pai ou mãe, tente imaginar o tamanho do sofrimento de Jeová ao ver o seu filho passar por tudo aquilo. Por que Jeová ele se submeteu a isso? Por amor a cada um de nós, para dar vida a cada um de nós. Jeová, ele providenciou a base legal para cada um de nós escolher por si próprio, entre a vida ou a morte. Quando Jeová deu seu Filho como resgate em nosso favor, é como se ele nos concedesse um dia no tribunal, a oportunidade de voltar ao Éden e, por assim dizer, fazer a nossa escolha. Só que agora a situação é diferente. Não é Adão e Eva que vai tomar a decisão. Somos nós que vamos ter que decidir entre a vida ou a morte. O resgate tornou possível nós fazermos essa escolha. O resgate ele é um presente. E assim como quando alguém te dá um presente, você pode escolher entre rejeitá-lo ou aceitar. Então cabe a nós decidir se vamos aceitar ou não esse presente que o nosso Pai nos dá. Algumas pessoas até conseguem entender bem essas verdades que acabamos de falar, de que Deus ele se importa com a humanidade. Mas talvez por causa de coisas ruins que aconteceram na vida de alguns, elas têm dificuldade de entender e aceitar que Jeová se importa com elas pessoalmente, como indivíduo. Será que Deus ele cuida de você de modo específico? Como dissemos, cabe a nós a aceitar o presente do resgate e o amor do nosso Pai. A maioria das pessoas do mundo lá fora preferem desconsiderar esse amor. Agora nós, quando, independente do que estamos passando ou já passamos, aceitamos esse amor e correspondemos a ele, veja que privilégio cada um de nós passa a ter. Vamos ver aqui nas nossas Bíblias, Tiago, o capítulo 4. Tiago, capítulo 4, o versículo é o 8. Tiago 4, 8. Olha o privilégio que cada um de nós tem. Diz assim, o versículo 8. Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpe a mão, ó pecadores, e purifique o coração, ó indeciso. Jeová aqui, ele faz um convite para você. Mas não é qualquer convite. É o melhor convite de todos. Ele diz aqui, ó, chegue-se a mim, seja meu amigo. Ele não diz, eu espero que você seja perfeito para sermos amigos. Não, ele não faz isso. Ele nos convida para termos esse relacionamento com ele agora. Você e eu temos a oportunidade, não de ser um amigo distante, mas um amigo íntimo do soberano do universo. Você já parou para pensar no tamanho desse privilégio? Ser amigo do Criador, de todas as coisas, do ser mais importante, com certeza é um privilégio que nenhum de nós conseguimos retribuir plenamente. E qual é o segredo para isso? Para sermos amigos desse Criador? O versículo nos diz, achegue-se a mim, seja meu amigo, e dê os passos necessários para isso. Mas significam essas palavras que foram nós, humanos imperfeitos, que tomamos a iniciativa? De forma alguma. A intimidade com Jeová só é possível porque o nosso Deus amoroso tomou duas medidas importantes. A primeira, como já dissemos, ele deu seu filho como resgate. A segunda, ele se revelou para nós. Quando você não quer ter uma amizade com uma pessoa que não é uma boa companhia, será que você fica chamando essa pessoa para estar junto, quer conversar com ela, ou até fica compartilhando informações da sua vida para ela? Não mesmo, né? Nós fazemos isso com quem nós queremos que seja nosso amigo. E Jeová, ele quer ser nosso amigo. Jeová quer que o conheçamos. E ele se revela na sua palavra, a Bíblia. E ele não faz isso usando explicações espirituais, coisas complexas. Mas ele faz isso em termos que eu, você, podemos entender.
o que prova que ele não só nos ama, mas deseja que o conheçamos para ter uma amizade com ele. Você há de concordar que para ter uma boa amizade entre duas pessoas tem que existir a comunicação. Sem a comunicação, é impossível existir uma amizade. E quanto maior for essa comunicação, maior vai ser a amizade entre duas pessoas. Para sermos amigos de Jeová, nós precisamos falar com ele e ouvir o que ele diz para nós. Mas Jeová, como um ser invisível, pode ser que alguns se perguntem: como é que eu posso ser amigo de alguém que eu não vejo? Jeová tornou isso possível por pelo menos duas maneiras. Nós podemos ver na primeira imagem que vai aparecer no nosso visor. A primeira maneira que ele tornou isso possível foi através da Bíblia. Ele fala com nós quando estamos lendo a Bíblia. Na Bíblia, Jeová conta tudo o que nós precisamos saber sobre ele, sobre a sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Dessa forma, nós podemos nos aproximar dele. Então pense nisso. Cada vez que você pegar a sua Bíblia, parar uns minutos, ler alguns versículos e pensar sobre ele, você está chamando Jeová para o seu lado e aumentando a sua amizade com ele. A leitura da Bíblia, ela pode ser comparada à alimentação. Quanto mais lemos a Bíblia, mais forte ficamos. De maneira similar, quanto mais lemos a Bíblia, mais próximo de Deus nós ficamos. Então vimos aqui a primeira maneira que Jeová tornou isso possível. E a segunda? Podemos ver na segunda imagem. Na imagem anterior, a jovem estava escutando a Jeová. Agora é a vez dela de falar com Jeová através da oração. Jeová ele nos incentiva a todos nós nos dirigirmos a ele em oração sempre que quisermos. Não importa o horário ou a situação. Ele está disponível a qualquer momento. E sabe aquela carga, irmão, ou ansiedade que você está sentindo no coração e que outros talvez não entendam, ou que até mesmo você não entende? Jeová ele convida você a lançar essa carga sobre ele, porque ele cuida de você. E ao conversar com ele sobre isso, saiba que ele simplesmente te entende quando você faz isso. Nenhum problema é grande demais ou pequeno demais para ser incluído nas orações. Se o problema é importante para você, tenha certeza de que esse problema é importante para Jeová. E em conversar com Jeová em oração, é essencial para cada um de nós ganharmos a paz mental. Paz essa que somente Jeová pode nos dar. Quando lutamos com problemas de saúde mental, podemos nos sentir muito sozinhos. E isso dói. Mas quando oramos a Deus, abrimos o nosso coração, falamos o que tem lá dentro mesmo. Tenha certeza de que Jeová, ele vai ser um ouvinte bondoso e compreensível. Nós vamos ter do nosso lado o melhor ouvinte de todos. E quando fazemos isso, nós podemos sentir o mesmo que uma irmã chamada Miranda disse. Ela disse a respeito da oração. A oração é como uma corda em que Jeová está segurando de um lado e eu do outro. Quando oro sobre os meus sentimentos mais profundos, é como se eu segurasse a corda mais firme e Jeová fizesse o mesmo. E isso fortalece nossa amizade. Com certeza muitos aqui já se sentiram como essa irmã, como Jeová segurando mais firme essa corda. Isso fortalece a nossa amizade com ele. A oração é um presente para você, de alguém que te ama muito. Corresponda a essa iniciativa e aceite esse presente. Só que talvez para alguns, a ideia de Jeová se importar com eles é algo difícil de aceitar, por causa dos pecados que ela já cometeu. Mas quando Jeová nos examina, ele põe de lado esses pecados se nós já tivermos nos arrependido. Jeová, nessa situação, ele pode ser comparado ao minerador. O minerador, quando ele está à procura ali das pepitas de ouro, ele encontra o cascalho no meio. Quando ele encontra esse cascalho, não tem interesse para ele. Então o que ele faz? Joga para longe. E quando ele encontra as pepitas de ouro, essa sim ele tem interesse. Essa ele guarda. Jeová, como um bom minerador, quando encontra o cascalho, os nossos defeitos, ele não tem interesse.
ele joga para longe dele. E as pepitas de ouro? Essa sim Jeová tem interesse. Essa ele guarda para ele. Então, quando Jeová nos examina, ele põe de lado esses pecados. E a palavra de Deus, ela nos ensina o que Deus valoriza em cada pessoa. Em 1 de Crônicas, capítulo 28, o versículo 9, lá fala que Jeová examina os corações. E quando ele examina, ele procura aqueles que têm um coração pleno para com ele. Ou seja, que tem um desejo sincero de servi-lo a ele com tudo o que tem. Então, quem se esforça para ter esse coração pleno para com ele, mesmo com as falhas, pode sim ser precioso para Jeová. Mas se mesmo sabendo de tudo isso, em algum momento você se sentir desanimado, e saiba que, infelizmente, isso vai acontecer. É normal nós ficarmos desanimados, ainda mais no mundo em que estamos vivendo. Mas devemos tomar cuidado com esse sentimento. Vamos ver o porquê? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. O versículo é o 10. Provérbios 24, 10, passa a nos dizer assim, ó. Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Esses versículos nos lembram de uma verdade, que o desânimo, ele pode acabar com nossas forças para lidar com os problemas. Então, mesmo que ele alcance nós em algum momento, e ele vai alcançar, nós não queremos que ele se permaneça em nós. E nesses momentos, Jeová pode fazer com a gente o mesmo que fez com o seu profeta Daniel. Daniel, ele era um homem leal, a quem Jeová amava muito. Mas em determinado momento da sua vida, ele ficou desanimado. E o que Jeová ele fez? Daniel 10:18 mostra que Jeová o fortaleceu por meio de um anjo. Jeová hoje, ele também nos fortalece. Ele não vai mandar um anjo diretamente para nos ajudar. Mas se permitirmos, ele nos ajuda a lidar com esse sentimento. Por exemplo, através da sua palavra, a Bíblia, ele nos dá a esperança de que os problemas, as ansiedades que passamos são passageiros. Eles não vão durar para sempre. Esperança é essa que nos dá ânimo e coragem para seguir em frente. Se você serve a Jeová, você pode estar certo de uma coisa. Você é muito precioso para Ele. E pode ser que em algum momento o seu coração, ele tente te convencer do contrário, que você não vale nada para Ele. Quando isso acontecer, vamos ver o que diz 1 de João, capítulo 3, os versículos 19 e 20. 1 de João, capítulo 3, os versículos 19 e 20. O que nos fala aqui, ó? Por meio disto, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Notem, sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando vier sentimentos, eu não valo nada para Jeová, eu não sou precioso, lembre-se, Deus é maior do que o nosso coração. O amor e o perdão do nosso Pai são muito mais poderosos do que qualquer sentimento negativo que nós tenhamos. Nós precisamos aprender a aceitar esse amor de Jeová. A amizade com Jeová é a melhor coisa que cada um de nós podemos ter. Já que essa amizade é tão boa, como podemos aprofundar mais essa amizade com Deus? Nós podemos fazer isso por escutá-lo e vê-lo como um pai amoroso. Mas escutar a Jeová, não somente ouvi-lo. Mas escutar e ouvir não são a mesma coisa? Não, não é. Ouvir se refere a um ato físico de perceber sons. É uma ação involuntária de nós seres humanos. Já escutar envolve prestar atenção, considerar com seriedade. Hoje em dia, muitos compreendem o que Deus diz sobre certos assuntos, mas elas preferem levar em conta somente as suas decisões. Portanto, elas não escutam a Deus,
apenas ouve o que ele diz. E para conseguir escutar, prestar bem atenção ao que Jeová fala, nós precisamos estudar a sua palavra, a Bíblia. Toda vez que você fizer isso, irmão, tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, algo que vai ajudar muito você é pensar em 2 perguntas. Então você lê um trecho da Bíblia, fez o seu estudo, aí se pergunte: que belas qualidades eu percebo em tudo o que Jeová diz e faz nesse relato? O que posso fazer para imitar as qualidades de Deus e assim me tornar mais amigo dele? Perguntas como essa nos aproximam de Jeová, fazendo com que nós correspondemos o amor dele por amá-lo também. Lembre-se de tudo o que Jeová já fez e faz por você. Vimos nesse discurso, irmãos, que tempestade podem aparecer em nossas vidas e nós não temos nenhum controle sobre isso. Que o mundo ele pode ser frio e cruel contra nós, mas que Jeová ele não é influenciado por essa maneira de ser. Vimos que Jeová ele se importa com a humanidade, mas não só com a humanidade como um todo, mas como cada um de nós, como indivíduo. E que se achegarmos a ele, ele aceita ser nosso amigo e não tem amizade melhor ou mais importante do que essa. Amizade essa que pode crescer a cada dia, e isso depende exclusivamente de cada um de nós. Muitas vezes nesse discurso, nós falamos sobre ler, meditar e pensar. Por que isso é importante? Porque Satanás, ele quer falar alto em nossos ouvidos, que não valemos nada, que não temos nenhuma utilidade para Jeová. Então queremos que soe mais alto em nossas mentes e nosso coração as verdades de Jeová, para abafar essas mentiras de Satanás. Qual é essa verdade? Não se esqueça, você nunca está sozinho. Jeová te conhece individualmente e se preocupa com cada detalhe da sua vida. E ele está sempre pronto para te ajudar. Então não importa que tempestade você esteja enfrentando, encontre refúgio e paz mental nessa preciosa verdade. Jeová, o soberano do universo, se importa com você. Primeiramente agradecemos assim a Jeová por nos proporcionar esse rico alimento espiritual, como também gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Adriano pelo esse excelente proferimento do seu discurso, né? Que com certeza nos ajudará e nos ajudou a refletir ainda mais no grande valor que temos perante Jeová, né? Que continuemos então assim. E agora a nossa reunião ela prossegue. Vamos ter agora a segunda parte, tão esperada também por todos, que é a nossa reunião com o estudo de A Revista A Sentinela. E para esse estudo, nós iremos convidar nosso irmão Márcio Miranda, que irá conduzi-lo. Demos atenção a ele. Então, para fazermos a transição para a nossa reunião continuar com o estudo de A Sentinela, por favor, aqueles que puderem, fiquem em pé para entoarmos o cântico número 65, Confiantes, nós vamos continuar. Então vamos ouvir a introdução musical e entoar com o melhor das nossas vozes. Muito bem, o nosso estudo então é o estudo 18, com o tema Irmãos Jovens, imitem Marcos e Timóteo. O estudo tem o texto temático de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que diz: traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Então, o que é que nós vamos ver no estudo de hoje? Nós vamos ver qualidades que Marcos e Timóteo tinham, que eram valiosas para os irmãos lá no primeiro século. Vamos ver como os jovens podem imitar a ajuda deles para desenvolver essas qualidades e servir os irmãos na congregação. E depois, na segunda parte do estudo, nós vamos ver como os conselhos que o apóstolo Paulo deu para Timóteo servem para nós hoje também e para os jovens. Nós vamos ver o ponto alto, ler
as cartas de Timóteo como se fosse escrita para você, jovem. Vai ser muito útil esse estudo, ajudando os jovens, e nós que também somos um pouquinho menos jovens, também vamos tirar proveito, porque são qualidades que todos nós já queremos estar bem desenvolvidos. Então nós vamos contar aqui com a leitura do irmão Anderson Souza. Os irmãos aqui no Salão do Reino fiquem à vontade para comentar. Os irmãos que estão conectados aqui no Zoom também, viu? Se sintam à vontade para levantar a mãozinha, que teremos prazer de ouvir os seus comentários também. Então vamos começar com a leitura dos parágrafos 1 e 2. Jovens, vocês querem fazer mais no serviço de Jeová e ajudar mais na congregação? Temos certeza que sim. Ficamos muito felizes de ver tantos irmãos jovens que estão dispostos a servir a outros. Mas talvez você ache isso difícil. Será que você fica com o pé atrás de fazer mais para Jeová por não saber como isso vai afetar a sua vida? Ou já recusou alguma designação porque achou que não daria conta? Você não é o primeiro a se sentir assim. Marcos e Timóteo também passaram por isso. Mas eles não deixaram que o medo e a falta de experiência os impedisse de servir a outros. É provável que Marcos estivesse morando com sua mãe numa casa confortável, quando foi convidado pelo apóstolo Paulo e por Barnabé para uma viagem missionária. Marcos abriu mão de estar com sua família para fazer mais para Jeová. Primeiro, ele se mudou para Antioquia e depois foi com Paulo e Barnabé para outros lugares mais distantes. Timóteo provavelmente também vivia com seus pais, quando foi convidado por Paulo para ajudá-lo numa viagem de pregação. Por ser jovem e inexperiente, Timóteo poderia achar que não era qualificado para isso. Mesmo assim, ele aceitou o convite de Paulo e teve uma vida muito feliz servindo a Jeová. Isso, obrigado, irmão Anderson. Então, temos aqui a pergunta: o que poderia ter impedido Marcos e Timóteo de fazer mais para Jeová? Então, vamos começar com o jovem Lucas. Medo ou falta de experiência? Muito bem, entendemos muito bem a sua resposta. Excelente, irmã Jael. Isso, por serem jovens, né, demais, talvez eles se sentissem que não iam dar conta, né, daquilo, mesmo talvez querendo ir, né, aceitar aquele convite. O medo de deixar o conforto do lar e a falta de experiência, tudo isso poderia impedi-los de aceitar o convite. Isso, obrigado, irmã Jael. Também a irmã de Lourdes. Também o desprezo de terceiros. Mas o apóstolo Paulo deu um reforço a ele aqui, nesse texto de 1 Timóteo 4,12, quando diz para ele ser exemplo no falar. Por que exemplo no falar? Porque as pessoas à volta dele falavam coisa que poderia desencorajá-lo. E eles não era para ser assim. E tem exemplo de pessoas que estavam falando a verdade, mesmo assim era maltratado, no caso do maior homem. Mas o apóstolo Paulo ainda disse mais: ser exemplo no amor. Então, ele iria vencer. Toda essa dica que o apóstolo Paulo deu era uma ajuda para ele vencer as falas. Isso. Então, esses conselhos que o apóstolo Paulo deu ali, o que foi destacado também em 1 Coríntios 6, 10 e 11, mostra que talvez qual fosse a maior dificuldade ali de Timóteo. O irmão José Luiz Riscali. Talvez por meio de uma timidez, ele não se sentisse qualificado para ajudar. Mas em Atos 16, do 3 ao 5, por aceitar a designação, ele teve uma vida alegre, vendo as congregações progredirem por causa da sua disponibilidade de servir o reino. Isso.
Vamos então para o parágrafo 3 agora. Marcos e Timóteo ganharam a experiência e aprenderam como cuidar de grandes responsabilidades quando ainda eram jovens. Paulo dava tanto valor a esses jovens que mais tarde, quando estava perto de morrer, pediu que eles fossem vê-lo. Que qualidades Paulo viu em Marcos e Timóteo? Como os jovens hoje podem imitar o exemplo deles? E como os conselhos de Paulo, que eram como os de um pai, podem ajudar os jovens? Então, primeiro vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 9 e 11. Talvez, como nós vamos ter que ter um tempinho para mudar os versículos, quem sabe alguém ali no Zoom poderia ler o versículo 6 para nós? A irmã Suzele pode ler o versículo 6. E aqui, ó, do lado esquerdo, o versículo 9, depois vai ser a irmã Maildes, e daí o versículo 11 depois aqui completa a leitura com a irmã Natália. Então, vamos ouvir a leitura desses 3 versículos. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e a hora do meu livramento está próxima. Possível para me visitar em breve. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Isso. Obrigado, viu, irmãs? Então, com esses 3 versículos em mente, letra A. Como sabemos que Paulo dava valor a Marcos e Timóteo? O Felipe, por favor. Paulo dava tanto valor a esses jovens que mais tarde, quando estava perto de morrer, pediu que eles fossem vê-lo. Isso, Felipinho, muito bem, obrigado. Excelente ponto também. A irmã Arlene. E Paulo realmente queria a ajuda, a presença de Timóteo e de outros. Como diz, faça por todo o possível para me visitar em breve. Ele estava pedindo mesmo, né? Não era frescura. Ele precisava de ajuda e estava disposto a receber. Isso, muito bem. Inclusive, é o texto temático, né? Esse pedido de Paulo, né? O irmão André Molina. Um ponto que eu achei muito interessante, diz aqui no início do parágrafo 3, diz que tanto Marcos como Timóteo, ao longo do passado tempo, passaram a ganhar experiência e aprenderam como cuidar de grandes responsabilidades. Isso, obrigado, irmão. Agora a parte B, que perguntas vamos responder nesse estudo? Então, uma pergunta, talvez para deixar mais oportunidade para outros, né? Vamos começar ali na conexão lá da irmã Jane. Qual é uma pergunta que vamos responder nesse estudo, irmã Jane? Que qualidades Paulo viu em Marcos e Timóteo? Obrigado. Outra pergunta? A irmã Cleide. Como os jovens hoje podem imitar o exemplo deles? Ótimo. E a outra pergunta, aqui na conexão lá do Oséias e Malu, no Zoom. E que conselho Paulo pode dar a eles? Isso, exatamente. É isso que nós vamos ver, né?
Excelente. Então, temos uma imagem ainda, na verdade, é uma imagem dupla, né? Relacionado a esse parágrafo 3. O que gostariam de destacar aí? O que está acontecendo? Quem são eles? Do lado esquerdo primeiro, né? Quem é ele e o que ele está fazendo? Irmão Valdinei? Então, a primeira imagem aí é Marcos ajudando Paulo e Barnabé durante a viagem missionária deles, tomando a liderança até mesmo no lanche, né? É, olha, exatamente. E a segunda parte da imagem, que nós vemos ali, Alex, irmão Alex. Ali a gente vê Timóteo lendo uma carta a um grupo de anciãos e eles estão prestando bastante atenção, né? Isso, exatamente. Então, que privilégios de serviço, não é verdade? Excelente. Então, vamos ver como eles chegaram até aí. Vamos ver que qualidades eles tinham quando eram jovens ainda. Então, vamos começar com Marcos. Olha o próximo subtópico. Marcos disposto a servir. Parágrafos 4 e 5. De acordo com uma obra de referência, servir outros envolve diligência e persistência, ou seja, se esforçar para ajudar e continuar ajudando mesmo quando é difícil. Marcos foi um bom exemplo nesse sentido. Talvez ele até tenha ficado magoado e frustrado quando Paulo não quis que ele fosse na próxima viagem missionária. Mas isso não desanimou Marcos de continuar servindo seus irmãos. Marcos foi servir com seu primo Barnabé em um lugar diferente. Uns 11 anos depois, quando Paulo estava preso em Roma e precisou de ajuda, Marcos estava lá para encorajá-lo. Essa ajuda foi tão importante para Paulo que ele disse para Marcos: era uma fonte de grande consolo. Como Marcos mostrou que estava disposto a servir outros. Na conexão da irmã Rosana Cancino. Marcos, ele mostrou disposição a continuar servindo, mesmo após ser rejeitado por Paulo, né? Então, o que ele fez? Ele foi acompanhar o seu primo Barnabé. E mais tarde ele acabou ajudando Paulo em Roma, onde foi, então, de grande fonte de consolo para Paulo. Isso. Irmão José Luiz. É interessante a atitude de Marcos, né? Porque no início, realmente houve aquele relato que a gente conhece bem. Paulo falou, não vou levar. Ele até teve um atrito entre os dois cristãos maduros ali por conta de Marcos. Uhum. Então, imagina ele ser o pivô desse atrito e o que não gerou isso depois. Só que será que isso desanimou ele? Ele deixou a organização? Ele ficou bravo com todo mundo? Não, né? Que, conforme a irmã Rosana comentou bem, ele continuou fazendo a parte dele. E esse é o ponto mais importante para todo cristão. Pode ser homem, ser mulher, ser jovem, ser idoso, continua servindo a Jeová da melhor forma e lá na frente Jeová vai usá-lo com certeza. É uma grande lição aí para os jovens, não é verdade, irmão Gustavo? Gustavo Machado. E se nós lembrarmos, antes de Marcos começar a servir, ele tinha uma vida confortável, morava com a sua mãe, então ele tinha tudo de bom ali. Aí de repente ele enfrenta uma situação dessa e agora... Por que eu continuar? Eu vou voltar para minha casa, meu conforto, né? Por ficar perto da minha família. Mas justamente o que nós vimos aqui, que servir outros envolve diligência e persistência, né? Então, fazer isso mesmo quando for difícil. E foi isso que o Márcio colocou em prática, né? Ele não quis voltar atrás. Ele quis falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Vou servir a Jeová mesmo quando era difícil. E fez isso lembrando que ele ainda era muito jovem. Então, ele é um bom exemplo para nós. Excelente. Vamos ver algo positivo aqui que ajudou muito Marcos. Parágrafo 6. Marcos também passou tempo com outros cristãos fiéis e por isso teve boas experiências. Por exemplo, depois de passar um tempo com Paulo em Roma, ele foi para a Babilônia e trabalhou junto com o apóstolo Pedro. A amizade deles ficou tão forte que Pedro chamou Marcos de meu filho.
Enquanto trabalhavam juntos, Pedro provavelmente contou para esse jovem muitos detalhes interessantes sobre a vida e o ministério de Jesus. E mais tarde, Marcos registrou esses detalhes no evangelho que escreveu. Por que foi bom para Marcos passar tempo com os irmãos mais experientes? Irmã Daniela? Foi muito bom porque Marcos, assim, ele teve a oportunidade, então, de conhecer bastante irmãos fiéis, né? E, então, ele teve muitas experiências durante essa jornada de pregação que eles tiveram juntos. E uma delas foi a amizade com o apóstolo Pedro, que deu a ele a chance de saber detalhes da vida e do ministério de Jesus. E na nota diz que Pedro contou com bastante detalhes, muito entusiasmo para ele. E foi assim que ele escreveu no seu evangelho também, trazendo essa experiência bem vivida para nós. Exatamente. O irmão Pedro. Isso é um lembrete muito forte para os jovens, né? Da importância de estar junto àqueles irmãos mais experientes. Talvez se eles dessem valor aos jovens, ficassem perto dos jovens, talvez não tivessem ganhado tanta experiência como ganharam, né? Então isso é importante, darmos valor à presença dos irmãos mais velhos na congregação para ganharmos também experiência. E toda a congregação tem esses irmãos que são valiosos, né? A irmã Amanda... Nesses textos citados na nota, né, mostram quão profundamente, né, foi a relação entre Pedro e Marcos, porque Pedro conseguiu passar para Marcos até os sentimentos profundos que Jesus estava sentindo em certas ocasiões. Por exemplo, um dos textos fala que Jesus ele estava sentindo uma indignação, estava profundamente triste. E nos outros citam até mesmo suspiros que Jesus deu. Então mostra que que Marcos ele ficou muito atento em tudo que Pedro passava para ele, para que o relato dele fosse bem preciso. Então estar com Pedro, aproveitar o treinamento foi essencial para a designação que ele recebeu depois. Muito bem, obrigado por acrescentar esse pormenor. Lá na conexão, ainda um comentário adicional da irmã Suzeli. Então, eu fiquei... Pode falar? Sim. Então, eu fiquei meditando. Então, imagine só se o Marcos, ele, no parágrafo anterior, ele tivesse ficado emburrado, né? Não tivesse seguido os conselhos de Jeová, né? Ele não teria tido todo esse presente que Jeová deu depois para ele aqui, né? Como está contando aqui o parágrafo 6, né? Olha quantas bênçãos ele teve, né? As amizades, o histórico que ele tem aqui depois que a Bíblia menciona dele, né? Então, como é bom a gente usar isso, né? Em vez, às vezes, de ficar magoado com algo ou com alguma designação que às vezes a gente queria e não aconteceu, ou até mesmo com alguma coisa que algum irmão fez. Então, nada disso, né? Vamos bola para frente, né? Ir em frente para depois receber as bênçãos aqui como Marcos recebeu. Isso, muito obrigado, irmã Suzeli. Então, vamos ver um exemplo atual, parágrafo 7. Marcos se mantinha ocupado servindo a Jeová e passava tempo com os irmãos mais experientes. Como você pode imitar o exemplo dele? Talvez você queira fazer mais para Jeová, sendo um servo ministerial ou ancião, mas ainda não conseguiu alcançar esse privilégio. Se esse for o seu caso, não desanime. Seja paciente com você mesmo e procure outras maneiras de servir a Jeová e à congregação. Veja o que aconteceu com o Sanguiú, que agora serve como ancião. Quando era mais novo, ele se comparava com outros irmãos jovens. Alguns deles receberam privilégios antes dele. Sanguiú achava que tinha sido esquecido e ficou magoado. Por fim, ele contou para os anciãos como estava se sentindo. Um ancião sugeriu que ele fizesse o seu melhor para servir outros, mesmo que ninguém visse as coisas boas que ele estava fazendo.
Sangue reagiu a esse conselho e começou a ajudar os irmãos mais idosos e outros que precisavam de transporte para as reuniões. Lembrando daquela época, ele diz: eu entendi o que realmente significa servir outros. Também vi que fazer coisas por outras pessoas nos dá muita alegria. Então, a pergunta do parágrafo 7, como Sang-yu imitou o exemplo de Marcos? Irmã Isabelle. Então, mesmo ele enfrentando um certo período de desânimo, ele não parou de servir a Jeová, né? Assim como Marcos, ele se manteve ocupado e andava com irmãos experientes. E esse irmão ele procurou ajuda e recebeu um conselho sábio de um ancião, continuar servindo a outros mesmo sem um privilégio. E ele colocou isso em prática, né? Ele ajudou os irmãos idosos, ofereceu transporte, fortaleceu a sua própria rotina espiritual. Então, isso mostrou que, como Marcos, ele tinha um espírito disposto e fiel, algo que Jeová sempre valoriza, mesmo antes de virem os privilégios. Irmão Ritz, obrigado, irmã Isabela. É interessante que ele diz finalmente que eu entendi o que realmente significa servir outros. Então, jovens muitas vezes têm uma ideia um tanto errado sobre o que significa servir os irmãos. Mas sempre que podemos encorajar e ser realmente prático em ajudar, isso vale a pena para todos na congregação. Isso. Também lá na conexão do Zoom, a irmã Mariana. E o que eu mais gostei da experiência dele é que muitas vezes a gente pode ficar com receio de pedir conselho, às vezes com vergonha de não parecer maduro o suficiente, mas a experiência dele mostrou que um conselho vindo de alguém maduro pode mudar completamente nossa amizade com Jeová. Então, não ter vergonha de pedir conselho para nossos amigos, nossos irmãos maduros, porque eles sempre vão usar a Bíblia e a palavra de Jeová para poder ajudar a gente. Isso. Mesmo a gente não sendo jovem, esse conselho que o ancião deu aqui para esse jovem, né? Assim, de querer fazer as coisas mesmo. Quem que gostaria de repetir esse conselho que serve para todos nós? Não é verdade, Davi Cardoso? Olha, agora o Anderson vai ter que dar uma caminhada até lá ao fundo. Desculpa aí, Anderson. Mesmo que ninguém visse aquilo que a gente está fazendo, né? Então, às vezes, talvez a gente queira uma designação de destaque, né? Talvez um discurso, mas ele fez isso dando carona, né? Então, ele não precisa do privilégio para servir os irmãos. Muito bem. Irmão Júnior. Algo que eu gostei também desse exemplo é que quando nós paramos para pensar no que nós não podemos fazer, nós podemos ficar desanimados, né? E algo que talvez aconteceu com ele, né? Mas nós podemos pensar em o que nós podemos fazer e dar o nosso melhor. Muito bem. E lá na conexão, fica para a próxima, né? Da conexão. Abaixaram a mãozinha. Mas tá bom, então podemos ir para a imagem que temos agora relacionado a esse parágrafo 7. O que vemos aí, irmão Walter Teixeira? Que linda recompensa, né? Ele se colocou à disposição, passou a ter a associação com irmãos mais maduros, irmãos experientes, e como ele disse, vi que fazer isso, dar o meu melhor, servir outros, resulta em muita alegria, e a gente vê a expressão alegre dele, se associando com o irmão, fazendo o bem para ele, né? Independente do que os outros vejam ou não, né? Muito bem, irmão Mateus Ferreira. A lição que aprendemos com Marcos é ter disposição de servir outros e passar tempo com irmãos mais experientes. E é interessante como essas duas lições, na verdade, se complementam, porque pode ser difícil para aqueles que são mais jovens conseguir fazer amizade com aqueles que são mais experientes. Pode ser que a diferença de idade traga alguma dificuldade, né, de ter assunto, talvez. Mas essa disposição de servir, de prestar uma ajuda, pode ser justamente o que vai ajudar a ter essa amizade. Esse irmão aqui criou uma oportunidade de ter boas conversas com o irmão mais experiente e está seguindo o exemplo de Marcos. Muito bom.
E por último lá o irmão Reginaldo. E até é interessante porque todos esses pontos abordados mostram como é importante, né, os jovens realmente darem atenção aos mais experientes, como já mencionaram, não só os jovens, né, mas todos nós. Mas às vezes nós estamos na saída de campo e vê aquelas pessoas mais experientes, né? Às vezes a gente torce, não estava querendo muito trabalhar com aqueles irmãos e tal, mas aí é um pensamento que a gente tem que abrir a nossa mente, de querer tirar proveito da experiência desses irmãos. Então nós podemos criar oportunidades nesses momentos. Imagina 1 ou 2 horas de campo com esses irmãos, ver toda a experiência que eles tiveram e tudo mais. Então isso é muito importante, valoriza muito. Que privilégio, né, que nós temos de ter irmãos assim na nossa congregação e podermos passar tempo com eles. Agora o próximo subtópico, Timóteo, preocupado com os outros. Parágrafo 8. Paulo precisava da companhia de irmãos corajosos para voltar em algumas cidades, onde já tinha enfrentado perseguição. Primeiro, ele escolheu um irmão chamado Silas, que já servia a Jeová por muitos anos. Depois, ele também chamou Timóteo para ir nessa viagem. Mas por que Paulo o escolheu? O motivo era a boa reputação de Timóteo. Além disso, Timóteo se preocupava de verdade com as pessoas. Então, antes da pergunta, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 22. O irmão Ian pode ler para nós, por favor? Espero no Senhor Jesus lhes enviar em breve Timóteo, para que eu fique encorajado ao receber notícias de vocês, pois não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente de vocês. Pois todos os outros estão buscando os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem a prova que ele deu de si mesmo. Ele trabalhou como escravo comigo na promoção das boas novas, como um filho junto ao Pai. Muito obrigado, irmão Ian. Então, por que Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo em sua viagem? Irmã Elaine, o que Timóteo tinha, né? Um motivo em Atos capítulo 16, 1 e 2 é que Timóteo tinha uma boa reputação. E em Filipenses 2, mostra que Paulo via que Timóteo se preocupava de verdade com as pessoas. Exatamente. Também o irmão Alex Galo. E este exemplo também ele nos ensina, né, que a atitude de amor e cuidado ela é tão valiosa quanto uma habilidade de serviço, né? E Timóteo demonstra que o cuidado genuíno pode abrir portas para a gente servir de uma maneira maior, né? Muito bem, obrigado, irmão Galo. Irmã Priscila aqui. Então, nós vimos como Timóteo realmente se preocupava de verdade com as pessoas. A preocupação dele com as pessoas sobre querer que elas aprendessem a verdade dava coragem para ele até mesmo voltar para aquele território de perseguição, porque era muito importante a vida daquelas pessoas para ele. Muito bom. E lá na conexão do Zoom, a conexão do irmão Valmir e Sulamita. E o exemplo aqui no texto, o versículo 20, ele disse, né, Paulo, pois não tenho a nenhum outro de disposição igual a ti. Então, a disposição que Timóteo tinha, isso chamou muita atenção de Paulo, porque Timóteo ele foi criado pela mãe e pela avó, né? E um pai que era grego, ele não era cristão, mas mesmo assim, Timóteo, ele agradou a Jeová e seguiu a carreira que o apóstolo Paulo deu para ele. Então é possível desenvolver essa disposição, né? De querer ajudar os irmãos, não é? Então vamos ver como a gente tem certeza que Timóteo se preocupava com os irmãos. Parágrafo 9. Desde que começou a acompanhar Paulo,
Timóteo mostrou que se preocupava mais com o bem-estar de outros do que com o dele mesmo. Por isso, Paulo estava confiante de que Timóteo iria cuidar muito bem dos novos discípulos quando o deixou em Bereia. Silas também ficou em Bereia, e com certeza Timóteo aprendeu bastante com o exemplo dele. Mais tarde, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para fortalecer os irmãos naquela cidade. Só que dessa vez Timóteo foi sozinho. Durante os próximos 15 anos, ele aprendeu a chorar com os que choram, se colocando no lugar de seus irmãos que estavam sofrendo. Como os jovens hoje podem imitar Timóteo? Então, pergunta do 9, como sabemos que Timóteo se preocupava com os irmãos? Gabriel? Um ponto que eu vi aqui, porque Paulo convidou Timóteo, ele ter Tessalonicense fortaleceu os irmãos naquela cidade. Só que dessa vez Timóteo ficou sozinho. Durante os próximos 15 anos, ele aprendeu a chorar com os que choram e colocar o lugar de seus irmãos que estavam sofrendo. Obrigado, Gabriel. Lá na conexão do Zoom, lá na conexão do irmão Daniel e da irmã Vanja. Então, Timóteo era alguém de muitas qualidades, né? Tanto é que o parágrafo mostra que ele se preocupava mais com o bem-estar dos outros do que com ele mesmo. Então, isso ajudou Paulo nessa designação que deu a ele, porque sabia que ele iria cuidar muito bem dos novos discípulos quando o deixou em Bereia. Isso, obrigado, irmão Daniel. Excelente. E também o irmão Pedro. 2 Timóteo 1,4 reflete muito bem essa qualidade, quando ele diz que, ao me lembrar de suas lágrimas, ele viu isso, né, ao lembrar das lágrimas dos outros. Então, como é importante nós jovens observar os nossos outros irmãos, como eles estão se sentindo, se estão bem, ou como a gente pode ajudar. Então, ao lembrar da dor de outros nossos irmãos e poder ajudá-los, isso sim vai nos ajudar também a se achegar a eles e demonstrar esse amor que Jeová sente por cada um. Muito bem, jovem Pedro. Então vamos agora para um exemplo atual no parágrafo 10. Um irmão chamado UJ aprendeu a se preocupar mais com os outros. Quando era mais jovem, ele achava difícil conversar com os irmãos idosos. Ele cumprimentava esses irmãos da reunião, mas não parava para uma conversa com eles. Daí, um ancião sugeriu que UJ falasse para os irmãos o que ele mais gostava neles, para tentar puxar assunto. O ancião também disse para ele pensar em que tipo de assunto seria interessante para outra pessoa. O Jay, que hoje é ancião, seguiu esse conselho. Ele diz: hoje eu tenho mais facilidade para ter boas conversas com pessoas de várias idades. É muito bom conhecer melhor os irmãos e os desafios que eles enfrentam. Na hora de ajudar os irmãos, faz toda a diferença saber o que eles realmente precisam. Pergunta do 10. Como o Jay aprendeu a se preocupar com mais com os outros? Como ele aprendeu isso? O irmão Sérgio Araújo. O que ajudou o EJ foi ele fazer pergunta de ponto de vista, né, para ele se familiarizar com os idosos, com pessoas de outras idades, né. Então, sabendo isso, facilitou ele a detectar aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela necessita, e ele depois, né, que se tornou ancião, ele achou mais facilidade. Isso ajudou ele muito. Então, esse conselho também é bom, as pessoas se achegarem e fazer perguntas de ponto de vista. Ótimo. Então vamos ver como aplicar isso para nós aqui. Parágrafo 11.
Vocês, jovens, também podem aprender a mostrar interesse e preocupação por outros. Nas reuniões, converse com pessoas de todo tipo e de várias idades. Pergunte como elas estão e aí escute com atenção. Assim você vai descobrir como pode ajudá-las. Por exemplo, talvez você perceba que um casal de idosos precisa de ajuda para usar o aplicativo JW Library. Ou talvez você fique sabendo que eles ainda não têm companhia para sair no campo. Será que você poderia fazer algo para ajudá-los nessa situação? Quando você toma a iniciativa em ajudar esses seus irmãos, você se torna um excelente exemplo na congregação. Então, pergunta do 11, como os jovens podem se interessar mais pelos irmãos da congregação? O irmão Pedro Henrique. É Pedro Henrique mesmo, né? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Então a gente, como jovens, a gente deve estar sempre atentos, né, em trabalhar e principalmente conhecer os nossos irmãos. A gente faz isso por conversar com eles na reunião, né? Seja com outros jovens, com irmãos mais experientes. Porque se a gente conhecer mais os nossos irmãos e escutar com atenção as necessidades deles, a gente vai conseguir perceber que tipo de ajuda a gente pode demonstrar. Isso, obrigado também. A irmã Carla. E aí o parágrafo destacou a importância da gente tomar iniciativa em fazer isso. Porque às vezes os nossos irmãos idosos, eles talvez não queiram apresentar para nós alguma dificuldade que eles têm, às vezes têm receio de incomodar, né? Então, nós devemos ter a disposição e tomar a iniciativa de conversar com eles, né, saber algo que eles talvez estejam precisando, ir lá e ajudá-los prontamente. Isso, muito bem. E também a irmã Liz, aqui. E é interessante porque, na verdade, todos os irmãos, independente da idade, são muito interessantes. Todos têm histórias, detalhes que a gente nem imagina sobre a vida, né? E se a gente não se aproximar dos irmãos, talvez nós vamos criar opiniões sobre quem a pessoa é. Mas quando você se aproxima, pergunta, dá a oportunidade da pessoa contar um pouquinho da vida, às vezes a gente se encanta em conhecer melhor nossos irmãos. Então, o desafio, às vezes, é só dar o primeiro passo. Chegar na pessoa, perguntar e escutar. Isso. O que nós vemos na imagem relacionado a esse parágrafo 11. Lá na conexão do Ezequiel e Débora. Então, nós vemos nessa imagem, o jovem está aproveitando uma boa oportunidade aí para contribuir de alguma forma em ajudar esse irmão idoso, né? Eles estão aqui no campo, o irmão idoso é experiente, talvez está ali entabulando uma excelente conversa com o morador, mas talvez ele tenha dificuldade com a tecnologia, apresentar um vídeo, e o jovem está podendo ajudar esse irmão a talvez mostrar ali, apertar o play no vídeo, no aplicativo, para que possa complementar aquela palestra que estão tendo ali. Então é algo simples, pequeno, mas que os jovens podem aproveitar para ter a companhia de irmãos idosos e também ser uma ajuda para a congregação e para esses irmãos nessa situação. Isso, muito bom. Obrigado, irmão Ezequiel e irmão João. Então vimos nesse treinamento aqui, esse parágrafo está dando para os jovens, né, a importância dele agir com diligência, né? Então, muitas vezes o jovem, aqui a gente vê nessa ilustração que o jovem, ele é um jovem, ele deve ter uns 12, 13 anos aproximadamente, né? Uhum. Mas a meditação também pode ser feita por ele, porque ele vai observar os irmãos, vai pensar naquilo, aí ele vai fazer um treinamento, né? E esses conselhos foram dados aqui não está apropriado, né? Porque aquele irmão do parágrafo anterior até cumprimentava os irmãos, mas ele não fazia perguntas. Mas quando ele recebeu uma dica, aí ele começou a meditar, perguntar, agir, e agora está o resultado. Ele está ali no campo, alegre, feliz e com o irmão idoso. Excelente. Assim nós aprendemos de Marcos, agora aprendemos de Timóteo.
Vamos ver agora o próximo subtópico, olhem só. Os conselhos de Paulo podem ajudar você. Parágrafo 12. Assim como um pai faz com um filho, Paulo deu conselhos para Timóteo que ajudariam a ser feliz e a dar seu melhor para Jeová. Se você é um irmão jovem, os conselhos de Paulo também podem te ajudar. Como? Leia as 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo como se elas tivessem sido escritas para você e tente ver o que pode colocar em prática em sua vida. Veja alguns exemplos. O que os irmãos jovens podem fazer para aprender com os conselhos que Paulo deu a Timóteo? A irmã Gabi. Leia as 2 cartas de Paulo que Paulo escreveu para Timóteo como se elas tivessem sido escritas para você e tente ver o que pode colocar em prática em sua vida. Muito bem. Então, um alvo para fazermos isso, né, irmão Adriano Feroldi? Então, assim como o pai dá um conselho para o filho, Paulo também deu conselho para Timóteo, que ajudou ele a ter uma vida feliz e dar o seu melhor para Jeová, né? Então, tanto os irmãos jovens como nós podemos pegar esses conselhos e pôr em prática na nossa vida. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui no parágrafo 13, já colocar um versículo em prática. Vamos ouvir a leitura do 13. Treine-se com a devoção a Deus por alvo. O que é devoção a Deus? É um apego leal a Jeová e um desejo de fazer o que agrada a Ele. Nós não nascemos com essa qualidade, então precisamos nos esforçar para desenvolvê-la. Mas como? A palavra grega traduzida como treine-se geralmente era usada para descrever o treino intenso que atletas faziam ao se preparar para uma competição. Eles precisavam de disciplina e bons hábitos se quisessem vencer. Hoje, também precisamos ser disciplinados para desenvolver hábitos que aumentam a nossa amizade com Jeová. Então, a pergunta do 13, como podemos desenvolver um apego leal a Jeová? Irmão Cristiano Domingues. Então, apego leal a Jeová é um desejo de fazer o que agrada a Ele. E nós não nascemos com essa qualidade. Então, precisamos nos esforçar para desenvolvê-la. Isso, muito bem. O que mais, então, o irmão Wallace? O parágrafo também destacou, né, que essa palavra grega, traduzida como treine-se, era usada exatamente para um treino de um atleta, né, antigamente. Era um treino intenso, um treino que exigia disciplina e bons hábitos, né? Então, para a gente se apegar a Jeová, ter um apego leal a Jeová, a gente também precisa de disciplina e bons hábitos, né? Isso, muito bom. Então, assim, eu sou jovem e eu não tenho assim uma devoção a Deus, ainda não tenho tanto esse desejo. Então, qual que é aqui o incentivo? Será que é possível eu desenvolver? A irmã Jael? Sim, é possível, sim. Então, o jovem ele precisa orar a Jeová, pedir para Jeová ajudar ele a desenvolver esse desejo, né? De fazer o que agrada a ele e fortalecer a sua amizade com Jeová, porque Jeová quer, basta a pessoa querer. Então, é possível o jovem fazer isso. Isso, às vezes o jovem é meio... não tem tantos músculos, né? O irmão Riscala, Dib, por favor. Vamos ouvir um comentário dele. E é preciso muito esforço, né? No começo talvez não seja fácil, talvez não tenha vontade de ir no campo, de assistir às reuniões,
Mas conforme ele vai se esforçando, com disciplina, bons hábitos, aquilo vai se tornando bom para ele. Ele começa a gostar. Isso, então assim como os músculos podem ser desenvolvidos, né, com o treino, assim também os bons hábitos de devoção a Deus são desenvolvidos com treinamento. Vamos ver um aspecto aqui do treino no parágrafo 14. Um hábito importante que precisamos desenvolver é a leitura diária da Bíblia. Mas lembre-se de que o objetivo de ler a Bíblia é se aproximar de Jeová. Por exemplo, o que você aprendeu sobre Jeová quando lê o relato de Jesus falando com um jovem governante rico? Esse jovem acreditava que Jesus era o Messias, mas não tinha fé suficiente para ser seu discípulo. Mesmo assim, Jesus sentiu amor por ele e falou com esse jovem de maneira bondosa. Dá para ver que Jesus queria que eles tomassem uma decisão sábia. Além disso, Jesus mostrou o amor que Jeová sentia por aquele jovem. Ao meditar neste relato, pense nas suas próprias circunstâncias e pergunte-se: o que eu preciso fazer para aumentar minha amizade com Jeová e servir outros ainda mais? Então, qual deve ser o nosso objetivo ao ler a Bíblia? Dê um exemplo. A netinha do irmão Valdinei, esqueci, Valdinei. Micaele, né? Micaele. O objetivo de ler a Bíblia é se aproximar de Jeová. Muito obrigado, Micaele. Excelente. Tá certinha a sua resposta. Que exemplo tem aqui da leitura, né? O irmão Walter Teixeira. É o relato aqui de Jesus, que quando conversa com aquele governante, jovem governante rico. Está lá em Marcos 10, 17 a 22. O que a gente aprende desse relato? O amor que Jesus expressou para com esse jovem. Ele tinha um bom conhecimento. No versículo 21 diz que Jesus olhou para ele, sentindo amor por ele. E falou de um modo bondoso, mas falta uma coisa que você precisa fazer. E falou bondosamente o que ele precisava fazer. Então, esse amor expresso por Jesus a esse jovem, que tinha bastante conhecimento, é o mesmo amor que Jeová expressa por cada um de nós. Isso. Irmão Davi. Então, assim, nós vemos que o objetivo de ler a Bíblia não é intelectual, né? Não é só obter conhecimento, né? Uma vez a Sentinela fez uma comparação que eu achei interessante, que ela fez a pergunta, né? Será que faria sentido alguém estudar horticultura, mas sem nunca plantar uma semente, né? A pessoa ia saber tudo sobre como ter uma horta, mas nunca ia colher frutos, né? Então, da mesma forma, se a gente não meditar e não aplicar isso para a nossa vida, a gente não vai colher os frutos das boas qualidades que nós podemos desenvolver por ler a Bíblia. Isso. E assim nós vamos estar treinando a devoção piedosa, né? Agora vejam um outro conselho ali no parágrafo 15. Torne-se exemplo para os fiéis. É verdade que Paulo incentivou Timóteo a desenvolver certas habilidades, como ler e ensinar. Mas ele também o incentivou a desenvolver qualidades como amor, fé e castidade. Por quê? Porque um bom exemplo fala mais alto do que palavras. Imagine que você é designado para fazer um discurso na reunião sobre como aumentar o zelo na pregação. Vai ser bem mais fácil falar sobre esse assunto se você estiver fazendo o seu melhor na pregação. As pessoas vão se sentir mais motivadas a colocar em prática o que você diz, se elas perceberem que você dá um bom exemplo nisso. Então vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 13. O Fábio pode ler para nós, por favor? Nunca deixe que ninguém o menospreze por você ser jovem. Em vez disso, torne-se exemplo para os fiéis no falar, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Até eu chegar,
continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. Muito obrigado, Fábio, pela leitura. Agora, com esse texto em mente, a pergunta do 15. Por que é importante que o irmão jovem seja um bom exemplo? Irmão William? Ser um bom exemplo, na verdade, é importante para todos nós, né? Mais em especial ali para os jovens, porque as pessoas têm a tendência, né, de pensar, assim como o apóstolo Paulo falou aqui no 1 Timóteo 4,12, a pessoa tem a tendência de menosprezar o jovem, né? Então, como diz o parágrafo, é muito importante então o jovem dar esse bom exemplo, porque o bom exemplo fala mais alto do que palavras, né? E as pessoas vão ver, né? Isso, e como diz ali no final do parágrafo, essas pessoas vão dar mais valor, né? E vai motivar a pessoa a fazer porque está vendo o bom exemplo do jovem. Olha aí, jovem, então, a importância de dar bom exemplo, né? Vamos agora para o parágrafo 16. Em 1 de Timóteo 4,12, Paulo fala de 5 áreas em que um irmão jovem pode ser um exemplo. O que acha de fazer um projeto de estudo pessoal e pesquisar mais sobre cada uma dessas áreas? Por exemplo, se você quer melhorar sua habilidade no falar, pense em como poderia encorajar outros com suas palavras. Se você ainda mora com seus pais, será que poderia agradecer com mais frequência tudo o que eles fazem por você? Depois das reuniões, que tal conversar com alguém que fez uma parte ou um discurso e falar de algo específico que gostou? E o que acha de tentar comentar nas reuniões com suas próprias palavras? Quando você se esforça para ser um exemplo no falar, todos vão poder ver claramente o seu progresso espiritual. Então temos A e B. Letra A, em que 5 áreas os jovens podem ser um exemplo? Vamos começar com a Elise. No falar e na conduta. Olha, já falou 2. Parabéns. Agora o Felipe. No amor, na fé e na castidade. Muito bem, Felipe. Excelente. Letra B. Como um irmão jovem pode se tornar um exemplo no falar? Irmão Hitz. Bem, diversas sugestões são dadas, mas uma das boas, ao prestar atenção a um discurso ou uma parte da reunião, poderia encorajar a outra pessoa por mencionar alguma coisa que você especialmente gostou naquela ocasião. E outra ajuda que é muito importante é, ao comentar, usar as suas próprias palavras, não só ler da revista, mas expressar o ponto nas suas próprias palavras. Ótimo. Vai ser exemplo no falar se fizer isso. O que mais que um jovem pode fazer para ser exemplo no falar? Irmão Danilo. Pode se esforçar também para dar um comentário nas reuniões com suas próprias palavras. Isso. Muito bom. Também o irmão João. Aqui dá um conselho, talvez, por timidez, os jovens não façam isso, né? Que é agradecer seus pais, elogiar os seus pais, né? E isso vai ser bom. Ele também vai estar dando exemplo dentro da família. Exatamente. Então, excelentes maneiras de ser exemplo no falar. Parágrafo 17. Fuja dos desejos da juventude, mas empenhe-se pela justiça. Paulo incentivou Timóteo a fugir de desejos que poderiam atrapalhar seus alvos espirituais ou que poderiam estragar sua amizade com Jeová. Talvez você perceba que algumas coisas, por mais que não sejam erradas, estão roubando o tempo que você poderia usar com atividades espirituais. Por exemplo, pense em quanto tempo você gasta com esportes, internet ou videogames. Será que você
poderia usar parte desse tempo fazendo mais para Jeová e por outros? Talvez você possa ajudar na manutenção do salão do reino ou apoiar a pregação com os carrinhos. Se participar em atividades como essas, você provavelmente vai fazer novos amigos que vão te ajudar a ter e alcançar alvos espirituais. Então, para esse parágrafo, vamos ler antes 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quem que gostaria de nos ajudar? O irmão Eduardo Maganha. 2 Timóteo 2, 22. Por isso, fuja dos desejos da juventude, mas empenha-se pela justiça, pela fé, pelo amor, pela paz, junto com os que invocam o Senhor com um coração puro. Obrigado, irmão Eduardo. Então, o que vai ajudar um irmão jovem a alcançar alvos espirituais? Irmã Terezinha Bala, aí atrás. Então o texto diz que tem que fugir dos desejos da juventude, mas também vem dizendo para se empenhar pela justiça. Então um jovem às vezes acha que não está fazendo nada de errado, porque está quieto em casa, vendo videogame, mas muitas vezes ele está perdendo tempo, né, com isso. E eu achei interessante que vem mostrando um exemplo aqui, se a gente vê bem quanto que gasta nesse tempo, e em vez disso se empenhar por alvos como no carrinho, participar em atividades como essa, com certeza ele vai ter amigos, porque lá no carrinho e nas atividades tem outros que também estão se empenhando. Então eles podem juntos se encorajar e dali poder sair pioneiros, né? E pessoas e jovens que vão poder ser anciãos até, porque se empenharam em coisas boas. Isso, obrigado, irmã Terezinha, excelente. E o comentário do irmão Zé Luiz. É interessante que, por exemplo, às vezes tem famílias, né? Na verdade, com os filhos, talvez fica mais fácil de obter amizade, porque já tem aquela associação desde que o jovem vai crescendo entre as famílias, frequentando a casa de um irmão, de outro. Mas é um pouco diferente quando o jovem não é da verdade, né? Que ele está começando por meio de um estudo de um outro irmão, de uma família que não serve Jeová, como Timóteo, que embora tinha ali duas parentes, mas não era a família inteira. E aí, nesse caso que a irmã comentou, se ele já é publicador, ou até os irmãos da conexão também podem ajudar, incluí-lo, né, em atividades espirituais. Isso vai realmente ajudá-lo a obter esses amigos que vão fortalecer a fé dele e vai tornar ele um cristão maduro no futuro. Isso, muito bem, obrigado, irmãos. Então, agora o último subtópico. Sirva a outros e tenha uma vida incrível. Parágrafo 18. Marcos e Timóteo fizeram sacrifícios para servir melhor a outros. Por isso, eles tiveram uma vida feliz e cheia de experiências impressionantes. Marcos viajou para muitos lugares distantes, com o objetivo de ajudar os seus irmãos, e também escreveu um relato empolgante sobre a vida e o ministério de Jesus. Timóteo ajudou Paulo a formar novas congregações e a encorajar os irmãos. Com certeza, Jeová viu que Marcos e Timóteo estavam dispostos a fazer sacrifícios por ele e ficou muito feliz com isso. Por que podemos dizer que Marcos e Timóteo tiveram uma vida incrível? Irmão Sérgio? Bom, a gente pode dizer, por exemplo, no exemplo de Timóteo, né? Ele teve o privilégio de escutar um relato de Pedro falando de Jesus, né? Olha que privilégio grande. Então, a gente está com pessoas maduras, está com pessoas que realmente fazem a vontade de Deus, é uma aventura boa, uma aventura alegre, deixa a gente feliz, né? E participar na pregação, fazer discípulos é a coisa mais importante e que nos dá prazer mesmo. Que nem diz Atos 20:35, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. Isso, Marcos, né? Excelente. E o irmão Mateus aqui também. Ambos tinham uma disposição em comum, que é citada na primeira frase do parágrafo. Eles tinham a disposição de fazer sacrifícios para servir melhor outros. Então, quando se decide levar uma vida assim, e que com ricas bênçãos de Jeová, é necessário ter a disposição de fazer sacrifícios.
Ambos deixaram coisas para trás, mas Jeová os abençoou e recompensou ricamente. Isso. Imagina só o privilégio, né? De Marcos. Tudo que ele viveu e ainda teve o privilégio de contribuir com a escrita do Evangelho, né? E Timóteo também ajudando as congregações. Parágrafo 19. Dá para perceber claramente o amor que Paulo sentia por seu amigo Timóteo nas cartas que escreveu para ele. Essas cartas inspiradas também mostram o grande amor que Jeová tem por vocês, queridos irmãos jovens. Ele quer que vocês sejam felizes. Então, faça o máximo para aplicar os conselhos de Paulo e servir outros ainda mais. Se fizer isso, você vai ter uma vida maravilhosa agora e vai se apegar firmemente à verdadeira vida que nos aguarda. Então, por que os irmãos jovens devem aplicar os conselhos que Paulo deu a Timóteo e qual vai ser o resultado? O irmão Gustavo? Porque assim como o Marcos e Timóteo, nós também os jovens vão ser felizes, né, por acatar esses conselhos, assim como eles foram. E assim também como eles deixaram um conforto para ter uma vida emocionante, os jovens também têm uma carreira pela frente que é indescritível o sentimento que eles vão ter e como eles podem ser usados por Jeová. Isso, muito bem. Bem, vamos agora fazer a recapitulação. Qual é sua resposta? Eu estou sem aqui a conexão do Zoom só, viu, irmãos? Qual é a sua resposta? O que você aprendeu com o exemplo de Marcos? Então, irmão Paulo Henrique. Então nós devemos estar sempre dispostos, né, a servir a Jeová e ser instrumentos na mão dele, né, para poder trabalhar para Jeová sem visar privilégios, que foi o que Marcos fez. Ok. Também o irmão Pedro. E não se desanimar quando algo ruim acontecer, né, como aconteceu com Marcos. Então, mesmo que a atitude de outros nos afete, a gente deve manter positivo e continuar a servir a outros dando o nosso melhor. Muito bom. Segunda pergunta, como você pode imitar Timóteo e mostrar que se preocupa com os outros? O irmão Danilo. Por ter uma boa reputação e estar sempre disposto a ajudar os irmãos. Isso, muito bom. Também o irmão Júnior. Também prestar atenção nos irmãos, conversar com eles, ouvir eles, fazer companhia e ajudar os irmãos sem que outros vejam. Isso, exatamente. E a última pergunta, que conselhos de Paulo podem ajudar um irmão jovem a fazer progresso espiritual? Irmã Vera. Treine-se com a devoção a Deus por algo, né? E também tornar-se exemplo para os fiéis. E fugir dos desejos da juventude, mas empenhar pela justiça. Isso, muito obrigado, Vera. Excelente esse ponto. Então, irmãos, resumindo, nós queremos imitar Marcos, queremos imitar Timóteo e pegar os conselhos que Paulo deu para Timóteo como se fosse para nós e fazermos assim para poder servir a outros, passar tempo com os irmãos mais experientes e poder ajudá-los, independente se outros estão vendo ou não. Com certeza, se fizermos isso, os jovens também colocar isso como alvo, vão ter uma vida significativa servindo os nossos irmãos e agradando a Jeová. Bem, então agora convidamos todos para que possam trocar de posição, se não tiver impedimento. O cântico número 80 conclui essa reunião. O cântico 80 tem o tema Provem e vejam que Jeová é bom. Depois disso, o irmão Adriano Oliveira vai fazer a oração final. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana de 7 a 13 de junho de 2025.
Começamos com a primeira pergunta. Como esse versículo nos ajuda a entender melhor a profecia de Apocalipse 6:2? Esse versículo nos ajuda a entender melhor a profecia de Apocalipse 6:2, porque destaca a mudança de papel que Jesus desempenha como rei designado por Jeová. Antes, ele foi visto como um homem humilde montado num jumento, mas agora é descrito como um guerreiro montado num cavalo branco, símbolo de guerra segundo Provérbios 21:31. Isso indica que sua autoridade real envolve ação poderosa para conquistar e subjugar inimigos, conforme também profetizado em Salmo 110:2. Assim, Apocalipse 6:2 não retrata apenas a vitória inicial de Cristo, mas seu contínuo avanço para completar sua missão com êxito, o que reforça nossa fé em seu papel ativo e vitorioso no cumprimento do propósito de Jeová. Próximas perguntas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Jeová pesa os corações. Este versículo nos ensina que nossos julgamentos podem estar distorcidos pelo orgulho ou por interesses pessoais. Somente Jeová conhece nossos motivos íntimos. Portanto, devemos cultivar humildade e pedir a orientação divina para purificar nossas intenções. No ministério e na vida familiar, isso significa examinar nossas motivações, garantindo que nosso serviço seja motivado por amor a Jeová e sinceridade. Provérbios 21:3. Fazer o que é correto e justo é mais agradável a Jeová do que um sacrifício. Jeová valoriza mais a retidão prática do que ações rituais sem substância. Em nossas interações, seja nas visitas, estudos bíblicos ou decisões em família, deve prevalecer a integridade. Isso nos desafia a agir com honestidade, compaixão e justiça, mesmo quando há sacrifícios pessoais mostrando que vivemos realmente segundo os princípios bíblicos. Provérbios 21:4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é abominável a Jeová. A lição aqui é reconhecer que atitudes arrogantes, mesmo silenciosas, são do agrado de Jeová. Ele aprecia a humildade genuína. Em nossa congregação e vida pessoal, devemos refletir sobre como nossa postura pode afastar outros ou resistir à correção. Buscar humildade facilita nossas experiências de aprendizado, comunhão e serviço. Provérbios 21:6. Ganhar dinheiro com língua mentirosa é como espuma que voa e busca a morte. A prosperidade conquistada por meio de mentiras é instável e pode trazer consequências espirituais e morais graves. Essa lição reforça a importância de conduzir nossos negócios, ministério e relacionamentos com honestidade total. A transparência constrói confiança e protege nossa consciência e testemunho cristão. Provérbios 21:7. A violência dos perversos os condenará, pois recusam-se a agir com justiça. Este verso mostra que a injustiça gera resistência de Deus. A violência, seja verbal ou prática, prejudica nosso relacionamento com Jeová e com as pessoas. Devemos, portanto, resolver conflitos com paz, evitando pensamentos ou ações violentas, promovendo reconciliação e justiça em nosso lar, congregação e ministério. Provérbios 21:8. O caminho do culpado é tortuoso, mas o caminho do íntegro é reto. Uma vida íntegra resulta em transparência e direção clara. Quem age com coerência sem ocultar erro trilha um caminho reto. Isso fortalece nossa reputação e evita situações embaraçosas ou contrárias à vontade de Deus. Aplica-se ao admitir erros, pedir perdão, assumir compromissos e manter padrões elevados no trabalho e na família. Provérbios 21:11. Quando o zombador é repreendido, o inexperiente adquire sensatez. Quando o sábio é instruído, ganha mais conhecimento. Este verso destaca que tanto o inexperiente quanto o sábio têm oportunidade de progresso. A repreensão não deve ser evitada, mas recebida com mente aberta. Em reuniões, campos de pregação ou estudos, devemos ouvir o que nos corrige e aplicá-lo com gratidão, permitindo crescimento contínuo e aprimoramento espiritual. Provérbios 21:12. Jeová protege a casa dos íntegros, mas executa o juízo dos perversos. Jeová cuida daqueles que vivem com retidão, oferecendo proteção moral e espiritual. Não que nossa vida seja isenta de desafios, mas Ele nos sustenta diante das adversidades.
Portanto, manter integridade e fidelidade a Deus é a melhor salvaguarda contra o mal, no lar, na saúde e nas decisões diárias. Provérbios 21:14. O presente feito em segredo abrandará a fúria, e o suborno feito por baixo arrefecerá a indignação. Atos de bondade discretos têm grande poder pacificador. Um gesto gentil e humilde, sem ostentação, pode mudar corações e dissolver ressentimentos. No ministério, gestos simples como ajudar uma família em necessidade ou expressar incentivo privado podem suavizar situações tensas e fortalecer laços espirituais. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor a Jeová. Este versículo nos lembra da supremacia da sabedoria divina. Nenhuma decisão humana, por mais sábia, pode contrariar a vontade de Deus. Devemos buscar sabedoria nas Escrituras, orar por discernimento e submeter nossos planos a Jeová. Assim caminhamos com segurança, sabendo que Ele orienta nosso caminho. Provérbios 21:16. O que se desvia do caminho do entendimento repousa no meio dos mortos. Este versículo alerta sobre os perigos de se afastar da sabedoria divina. É como voltar à morte espiritual, sem direção nem esperança. Portanto, precisamos permanecer firmes no caminho do entendimento, que provém da palavra de Jeová. Na vida prática, isso significa cultivar a comunhão diária com as Escrituras, combinar oração com estudo e aplicar os conselhos bíblicos em decisões familiares, ministeriais e profissionais, garantindo que nossas escolhas conduzam à vida verdadeira. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho que possa opor-se a Jeová. Este versículo destaca que a sabedoria humana é limitada diante da soberania divina. Nem mesmo os conselhos mais sábios podem prevalecer se não estiverem alinhados com a vontade de Jeová. Para nós, isso significa que devemos avaliar nossos planos e decisões à luz da Bíblia e da direção divina. Antes de negociar, planejar o futuro ou aconselhar alguém, devemos buscar constantemente a sabedoria de Jeová por meio da oração, leitura bíblica e associação com irmãos maduros. Esse procedimento nos protege de erros e nos fortalece na caminhada cristã.